Vamos aplaudir a Ele então? Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Amém? Sente-se, por favor, sejam bem-vindos a essa reunião especial. Eu queria abrir com você Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia. Vamos lá? Facilmente. Deuteronômio, capítulo 1. Aqui nós vamos iniciar a nossa mensagem. Capítulo 1, versículo 30. Vou ler com você já a partir do versículo 30. O Moisés dá um discurso para o povo, lá na planície do Jordão, mostrando para o povo o seguinte: olha, Deus está nos tirando de um período de escravidão, e está nos conduzindo para o quê? Para uma terra boa, para a liberdade. O que nós precisamos entender a partir de então, é que nós precisamos deixar Ele guiar. Porque durante toda a vida aquele povo foi escravo. Agora que eles estavam saindo daquele lugar de escravidão e sendo conduzidos para a terra prometida, eles precisavam ter o coração bem aberto para deixar Deus guiar eles. E tem muitos lugares que Deus vai nos guiar, muitas coisas que Deus vai permitir acontecer conosco que nós não queríamos que acontecesse. Verdade ou não? Teve muita coisa que provavelmente você viveu na vida que você nunca queria ter passado por aquilo, mas passou. É ou não é verdade? E está vivo até hoje. Diga glória a Deus. Estou vivo até hoje. Eu deixei Deus guiar. Apesar de dias difíceis, eu deixei Deus me guiar na caminhada. Ele é o dono da minha vida, então Ele sabe os passos que eu devo dar. Aí diz assim, ó, capítulo 1, versículo 30. O Senhor vosso Deus é quem vai adiante de vós. Por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos. Aonde? No Egito. O que o Moisés estava trazendo para o povo como informação? Ele estava dizendo: olha, vocês viram como Deus tirou vocês lá do Egito? Vocês viram lá como Ele mandou as pragas? Lembra das 10 pragas que foram enviadas para o Egito? Aquilo tudo foi Deus trabalhando em favor deles. Se Ele precisasse fazer qualquer coisa, Ele faria em favor do seu povo. Ele está dizendo: a partir de agora, a partir desse exato momento em que nós estamos deixando para trás o Egito, estamos indo em direção à terra prometida, tem uma convicção dentro dos vossos corações. Qual é a convicção? Que Deus vai adiante de vocês. Deixa Ele pelejar por vocês. Assim como Ele fez lá no Egito e os resgatou de lá, Ele vai dar continuidade nessa trajetória. E tem gente que não deixa Deus trabalhar, pessoal. Pastor, como assim? Deus começa a fazer algo e ela vai de outro jeito, fazendo de outra forma. Tem um homem da Bíblia que eu gosto de falar muito, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se converteu ao Evangelho. Um determinado dia ele estava a caminho de Damasco, e lá a intenção dele era maltratar os cristãos. Só que no meio do caminho ele teve aquele resplendor de luz. Era o próprio Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele teve aquela revelação. Era Jesus falando com ele. Ele daquele lugar ele sai, ele fica cego. Ele vai para um local. Lá Jesus mandou um homem chamado Ananias, que era um servo de Deus, para que colocasse as mãos sobre ele e fosse curado daquela cegueira, e dali em diante ele vivesse uma vida com Deus, né? Então Paulo se converte. O tempo vai passando, e o Paulo, tão correto que ele vivia, né? De tão correto que ele era, ele viveu o Evangelho na sua plenitude. Só que durante a caminhada, o Paulo estava sempre ligado com Deus e deixando Deus ir adiante dele. Aí chegou um dia na vida dele em que teve uma situação em que ele sentia algumas dores, algumas pontadas. Era um espinho na carne. E o Paulo fez uma oração: Senhor, aparta de mim essa dor, tira de mim esse sofrimento. E Deus falou: olha, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar onde? Nas suas fraquezas. Por que ele permitiu aquele espinho na carne? Para o Paulo não achar que ele era um super-homem, né? Um super-herói, que ele ajudava muitos e não queria passar por lutas, porque até então ele estava correto, fazendo tudo certinho, né? Fazendo as coisas de a forma que agradava a Deus, tudo deixando Deus dirigir ele. Aí quando surge esse problema, ele ora a Deus, pedindo a Deus que Deus o socorresse. Deus falou: a minha graça te basta, ela é o suficiente. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Inclusive as lutas que você está enfrentando, pode ficar em paz, Deus está cuidando de você. Amém, gente?
Tem gente que não entende. Eu estou passando por algumas lutas, será que Deus não me ama? Deus ama tanto que Ele está cuidando de você. Ama tanto que Ele está trazendo a palavra de consolo ao seu coração. É isso que o Espírito Santo é na nossa vida. Ele é consolador, consola nos dias difíceis. Ele é o professor que nos ensina todas as coisas. Ele é o guia, que quando nós estamos meio atordoados, Ele vem e pega pela nossa mão direita e nos guia na caminhada. Ele é socorro bem presente na angústia, na tribulação. Quando estamos angustiados, Ele vem e traz aquele consolo para a nossa alma. Tudo isso é função do Espírito Santo. Pode ter certeza, Ele vai guiar você. Deixa Ele ir adiante. Deixa Ele ir adiante. No versículo 31 ele continuou. O que Ele disse? Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho que andaste, até chegar-te a este lugar. 32. Nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Aí vem o 33. Que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar de onde vós deveríeis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia onde? Na nuvem. Aí Moisés começa a lembrar o povo. Olha, lembra de que vocês saíram do Egito, agora lembra de como vocês passaram pelo deserto. Durante o deserto, isso aqui a gente já sabe disso, né? Isso é uma informação que a gente já sabe. Mas no deserto de dia muito quente, à noite frio. E ele estava lembrando o povo: olha, vocês foram guiados por Deus no deserto. E lá no deserto, Deus estava diante de vocês, e numa coluna numa nuvem, né? Numa nuvem o protegia do sol durante o dia, e numa coluna de fogo os protegia na noite. Aí eu não vou ler tudo, porque a leitura é muito extensa, mas ele falou: olha, as sandálias dos seus pés não se envelheceram. As vestimentas que vocês usaram, essas não desgastaram com o tempo. Nem ficaram descoaradas do sol, e nem ficaram, né, com algum tipo de mancha da frieza da noite. Isso era o quê? Deus adiante do seu povo. Deus fez tudo isso por eles. No deserto colocou lá, no Egito colocou lá as pragas nos egípcios para eles libertarem eles. E lá no deserto os cobria de dia e os cobria de noite. Isso é cuidado ou não é? Isso é sinal, irmãos, de que naquela época Deus cuidava, e hoje na nova aliança ainda mais. Que hoje nós vivemos numa nova dispensação por meio de Jesus Cristo. E Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Eu queria abrir com você na nova aliança, vamos lá? Porque esse é o texto que nós estamos baseando esse estudo de hoje. Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas capítulo 4. Versículo 1. Quero começar no versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Facinho você encontra aí o Evangelho de Lucas. Capítulo 4, versículo 1. Vamos ler? E Jesus, cheio de quê? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, com letra maiúscula também, né? Aonde? Eu já quero parar com você nesse primeiro versículo aqui, porque eu vou pular um pouquinho algumas referências por conta do tempo, mas eu vou ler com você alguns detalhes importantes. Primeira coisa, você lembra que Jesus ele foi batizado? Jesus ele foi batizado com 30 anos aproximadamente. Naquela época um homem se tornava adulto, para propósitos, para realizar algumas coisas aos 30 anos. Antes disso as pessoas olhavam para eles como se fossem pessoas ainda imaturas, principalmente na cultura deles lá. Então com 30 anos ele se batizou publicamente. Aquele batismo era um ato de arrependimento. Até hoje A pessoa que se batiza nas águas, ela mostra publicamente que ela se arrependeu de quem ela era e que agora ela vive numa nova aliança, que agora ela é uma nova criatura. Batismo é isso, é baptismo no grego, que quer dizer sepultamento. É sepultada a velha criatura e nasce a nova. Então nasceu a nova pessoa, Jesus nasceu. Ele não precisava ser batizado porque ele não tinha pecado, mas ele disse: me convém cumprir toda a justiça. Me convém cumprir toda a justiça. Ele foi lá e batizou para ninguém falar nada. Aí ele manda batizar, mas ele não é batizado, Então para evitar esse tipo de falatório ou qualquer coisa, ele foi lá e batizou.
Naquele dia em que ele estava sendo batizado nas águas, a Bíblia diz que quando ele sai das águas, quando ele levanta, né, foi sepultado, aí voltou. Quando ele volta, veio uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E veio uma pomba e pousou sobre ele. Aqui era uma representação do Espírito Santo. Então ele estava cheio do Espírito Santo. Ali foi a primeira manifestação da Trindade também, onde se manifesta o Pai lá no céu, o Filho aqui na carne, sendo batizado para cumprir o propósito, e o Espírito Santo na forma de pomba, a manifestação da Trindade. Aí está lá, cumprindo ali aquele propósito. Aí diz a palavra aqui que ele estava cheio do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que batiza ele ali naquele momento, em que ele é revestido, ele é cheio, é o mesmo que quando ele sai daquele batismo ali no Jordão, ele é levado para onde? Para o deserto. Parece até uma maldade. Hoje a pessoa tomou a decisão mais certa da vida e agora ela está passando por esses desertos. Tem gente aqui que quando se converteu, ela começou a passar por algumas lutas. Alguém passou por isso? Pastor, me converti, não demorou nada, parece que o mundo desabou em cima de mim. Isso aqui era uma representação de que o mesmo Espírito que o batizou, que o revertiu, agora estava levando ele para passar por algumas provas. Isso é o normal da vida, gente. Diga graças a Deus. Estou passando por algumas lutas, acho que Deus não é comigo. Isso é entendimento de quem não amadureceu ainda. Porque quem amadureceu entende que o sol nasce para os bons e para os maus. Amém? As lutas vêm também para os bons e para os maus. Vem para todo mundo. Enquanto estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a tudo. Não existe nada que Deus não possa resolver por nós. Aí é que entra a questão. Deixa Deus ir adiante de você. Se você deixar Deus ir adiante, ainda no deserto Ele vai cuidar de você, como Ele cuidou do povo lá. E o Moisés falou: Deus cuidou de vocês, de dia numa nuvem que o protegia, e à noite numa coluna de fogo, né? Quando vocês estavam no Egito, Ele mandou as pragas lá nos egípcios, para que eles pudessem libertar vocês, né? Ele não vai cuidar de vocês agora? Claro que vai. E tem gente insegura, tem gente que tem o Espírito Santo, mas está com medo, está ansiosa. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Sua vida é uma bênção, gente. Glória a Deus, pessoal. Sua vida vai ser uma bênção. Daqui em diante vai ser melhor. A glória da última casa é maior do que a da primeira. O problema é que às vezes nós não confiamos. Veja o versículo 2, o que ele disse? E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve o quê? Fome. Ele foi levado para o deserto. Você já conhece a história? Não vou ler a história com você, porque você já conhece, só vou recapitular. Ele está lá, foi levado pelo Espírito ao deserto. Aí quando ele chega lá no deserto, tentação, provação, situação aqui, situação ali. Aí diz a palavra que depois da terceira tentação, que ele resistiu, que ele não aceitou, ficou firme, naqueles 40 dias, aí os demônios que estavam ali perturbando ele, tentando ele de alguma forma, viram que não ia conseguir nada. A Bíblia diz que eles se ausentam, e aí vem o Espírito de Deus e faz o quê? Vem os anjos de Deus e faz o quê? E traz o alimento, e traz o que ele precisava. É sempre assim, pessoal. Você está passando por algum deserto, fica firme. Deus está cuidando de você. Ele está diante da sua vida. Na hora que você precisar, Ele vem com o banquete que você precisa. Não é necessário você comer o banquete que está sendo apresentado. Lembra de Daniel quando foi para a Babilônia? Foi tentado. Ele chega na Babilônia para se preparar. E ele foi colocado lá como um dos jovens que iria se preparar para o exército babilônico. E aí tinha que participar de todos os rituais lá, de todos os costumes lá. Inclusive mudaram os nomes, né? Ele tinha o nome de Daniel, que lá foi colocado de Beltesazar, né? Foi mudado inclusive o nome, mas não foi mudada a identidade de quem ele era. Glória a Deus. Deus estava diante dele. Veio aquela situação, ele disse: por gentileza, meu Senhor, não me permita participar do manjar. Não, mas se o rei souber, aí ele vai dar ruim para vocês e dar ruim para mim. Ele disse: não tem problema, experimenta 10 dias. Experimentou os 10 dias. E depois de 10 dias, Daniel estava mais forte, mais robusto do que os outros jovens que estavam comendo manjar do rei. Deixa Deus ir adiante. Ele deixou Deus ir adiante.
ficou aquele tempo todo na Babilônia, não se contaminou, muito pelo contrário, se destacou. Existiam 127 províncias, existiam 3 príncipes, ele era um dos 3 príncipes, e dos 3 ele era o mais ilustre. Deus estava diante de Daniel. Quando veio o sonho do rei, ninguém pôde interpretar. Tem um rapaz ali que interpreta. Foi apresentada a situação para ele. O rei falou: se tu também não souber, vai morrer todos os agoureiros aí, todos que interpretam sonho, e vai morrer você também, se você não interpretar. Pois ele ora a Deus, busca direção, e Deus revela para ele o sonho do rei. Ele interpreta o sonho do rei também. Amém, pessoal? Deixa Deus ir adiante, independente do deserto que você está passando. Daniel passando por todo aquele deserto: meu Deus, eu vim fazer o que aqui na Babilônia? Eu fui tirado de onde eu estava, contra a minha própria vontade. Eu vim para cá como se fosse um cativo. E agora o que será de mim? Ele não ficou se lamentando. Ele deixou Deus ir adiante. Já que eu estou aqui, Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? E Deus foi direcionando. Glória a Deus. Ele foi adiante do Daniel. A Daniel foi trabalhando para isso. Aí voltando aqui à questão do Senhor Jesus. Ele é tentado, fica 40 dias naquela tentação, aqui e acolá, a situação aqui e acolá, e ele firme. Até que chega o versículo de número, eu vou ler com você, o 13. Diz assim, 4:13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por quanto tempo? Por pouco tempo. A gente precisa entender uma coisa: vai ter tempo da nossa vida que vai estar tudo em paz. Já aconteceu com você assim em tempo que não aconteceu nada? Graças a Deus, pastor, está tudo bem. Mas isso também é temporário. Isso é o tempo da gente fazer o quê? Respirar um pouquinho. Mas logo vem outra luta, não tem jeito. Quando estivermos aqui nessa pele bonita que Deus deu, diga glória a Deus. Você está com essa pele de bebê aí que você tem, né? Enquanto você tiver essa pelezinha bonita aqui, ó, esse respirar, esse transpirar, você pode ter certeza que melhora um tempinho e depois vem outra luta. Isso é comum a todos. Aí Jesus descansa um tempo daquelas guerras, daquela afronta, daquela tentação. O diabo se ausenta. Só que depois ele vai se levantar de novo. Depois ele se levanta para aprontar de novo. E nós temos que aproveitar esse tempo que não vai ter nenhum tipo de guerra, para a gente realmente se descansar e se fortalecer. Só que tem gente que quando as coisas estão tudo bem, ela faz o quê? Ela se ausenta. Aí é que mora o perigo. Porque ela vê que as coisas estão indo tudo bem, aí ela se ausenta. Ah, graças a Deus não está tudo bem, não vou nem orar hoje. Tem uns que não falam isso, né? Mas na prática isso acontece. Porque ela não ora mais. Quando ela estava no meio da luta, o que ela fazia? Oração. Pastor, vou fazer 3 dias de jejum. Aí agora está tudo bem, não faz nenhum jejum, nem de 1 hora, para fazer uma consagração. Ou seja, infelizmente a pessoa ela é movida pelas lutas. Ela é movida, Deus tem que permitir acontecer alguma coisa para ela estar sempre alerta, para ela estar sempre atenta. Se não tiver nenhuma guerra, ela faz igual os baianos, descansa, deita numa rede, ó. Não sei se os baianos é assim, se tem algum baiano aqui me perdoa, né? Dizem que é assim os baianos, né? Não sei. Estou comentando aqui para brincar um pouquinho, vocês estão muito sérios. Mas, voltando à questão, ele está lá, naquela tentação toda, o diabo dá uma pausa. Ele não vai cair fácil não. Pensei que ele iria cair, tentou e nada. Aí, depois disso, vem o versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para onde? Para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em redor. Tem um detalhe aqui muito interessante. Ele era conhecido como o homem da Galileia, né? Era um lugar em que ele viveu boa parte da sua vida, a Galileia. E aí quando ele foi conduzido para o deserto, né? Foi o próprio Espírito que levou ele para lá, para aquela situação, para enfrentar aquilo, para preparar ele. Aí quando ele sai de lá, ele volta justamente para onde? Para a Galileia, o lugar de onde ele tinha saído. Qual que era a intenção de Deus? Agora era fazer com que aquele homem que saiu dali,
e que foi lá para o deserto, passou por aquela tentação, agora ele volta, né, já como filho de Deus, não mais como filho de Maria e José, mas ele volta como filho de Deus, cheio do Espírito, pronto para realizar uma grande obra de salvação. Pronto para realizar uma grande obra de salvação. E ele começa a falar da palavra. Ele começa a olhar para as pessoas. E a fama dele começa a correr por conta dos milagres que estavam acontecendo. Por conta dos resultados que estavam tendo através das suas ministrações. As pessoas eram curadas. As pessoas reconheciam a Deus. Os demônios saíam. As pessoas se tornavam livres, libertas. Tudo pela obra que ele realizou. Mas antes dele realizar aquilo, ele passou por onde? Por um deserto. Lembre que todo deserto prepara a pessoa para uma grande obra. Amém, gente? Todo deserto prepara você para uma grande obra. Nunca ache que o deserto é um lugar ruim, simplesmente. É um lugar de preparação. Não veja como um lugar ruim. Veja como um lugar de preparação, onde você cria experiências com Deus. Foi lá que Jesus teve as primeiras experiências como Filho de Deus, que estava começando o propósito. Porque depois que ele sai das águas do batismo, que ele recebe, a primeira experiência que ele teve foi onde? Deserto. Tentação. Transforma as pedras em pães. Lança-te daqui abaixo, que dá ordem aos teus anjos, vai te proteger. Adora-me, porque se você me adorar, todo esse reino será para você. Passou por essas tentações e não aceitou. As primeiras experiências que ele teve foram essas. Aí depois ele começa a pregar, começa a abençoar a gente, a fama dele começa a correr por todas aquelas regiões. Aí o versículo 15 diz o seguinte: e ensinava aonde? Nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Você vê que o ensinamento dele era tão sólido, que por onde ele passava, as coisas que ele ministrava, as coisas que ele ensinava, as pessoas ficavam como? Abismadas, perplexas. Elas olhavam aquela palavra de sabedoria, de conhecimento que ele tinha, aquela forma dele transmitir as coisas, e elas ficavam, nunca ouvimos coisas assim anteriormente. Existiam muitos religiosos daquela época, os fariseus, os saduceus, os grupos religiosos. E eles abriam as leis lá e liam de forma comum assim, que ninguém. Aí Jesus começa a abrir as escrituras e começa a ensinar, começa a falar do reino, começa a mostrar, né, através das parábolas, a representação do reino de Deus, como é que isso iria acontecer, e aquilo começa a deixar as pessoas atentas. Que ensinamento é esse? E aquilo começa a trazer as pessoas para perto. E o Evangelho faz isso hoje, pessoal. Temos que pedir para Deus essa essência, deixar Deus ir adiante de nós. Porque tem muita gente que ela não vai vir à igreja aqui para ouvir a palavra, mas ela vai ouvir a sua pregação em casa, a sua pregação no trabalho, sua pregação na vizinhança, no dia a dia. Amém, gente? Tem gente que não vai parar para ficar ouvindo pregador nenhum. Muito pelo contrário, elas têm críticas até, por causa dos maus, né? Por causa de gente que fez o que era errado, elas têm crítica, elas generalizam tudo, não conhecendo a vida dos que praticam a justiça, né? Aí elas não vão ouvir, mas aí alguém mais simples, alguém que é do meio, que está ali junto no dia a dia, ela ouve. E se você tiver deixar Deus ir adiante com sabedoria, Ele vai te dar palavras. Vai te dar palavras, vai te dar instruções. Daqui a pouco alguém está se convertendo pelo seu ensinamento. Tem gente que precisa pedir isso para Deus. Eu tenho um contato com muita gente no dia a dia e eu quase não falo de Jesus. Verdade ou não? Nós trabalhamos, às vezes, atendendo público, atendemos pessoas. Não custa nada a gente estar lá com um folhetinho, com o convite da igreja. A pessoa às vezes chega e conta o problema. Ô, rapaz, eu estou passando por uma luta lá em casa. É mesmo? Ó, mas Deus pode te ajudar. Ó, eu já passei por isso, eu tenho experiência. Eu tive umas lutas assim na família, uma luta assim, assado. Mas eu coloquei Deus adiante de mim. Deus me deu uma palavra. Hoje minha vida está restaurada. Ó, vou te fazer um convite, ó, esse aqui é o endereço da igreja, vá lá, me procura, vou ter uns pastores lá para te ajudar, tem até um pastor que eu vou te passar o contato dele. Aí você pega o número do pastor da igreja, pega o número dos auxiliares aqui, dos obreiros, ó, irmão, esse aqui é o irmão que eu estou evangelizando, me ajuda aí, nós vamos vencer e vamos conquistar essa alma para Jesus. Amém, pessoal? É uma coisa simples de se fazer, e às vezes nós não fazemos.
Verdade ou não? Verdade. Isso é para a gente refletir. Será que Deus está diante de mim mesmo? Eu estou só preocupado comigo mesmo. Tem hora que nem comigo mesmo não estou preocupado. Que eu faço o que é errado e ainda fica chateado quando cobram porque eu errei. Aí a pessoa não está nem aí nem para ela, né? Porque se tivesse ela aceitar a verdade. Poxa, está amarrado. Era para me ter feito certo. E se arrepender. Glória a Deus, gente. Isso é que o Evangelho faz. Deixa Deus ir adiante. Pessoas querem viver adiante do propósito delas, assim, sem falar com Deus. É igual o Saul. Lembra do Saul? Me apresenta, Samuel, diante do povo, para que o povo veja que o Senhor é comigo. E Deus não era mais com Saul. Ele não estava preocupado em que Deus era com ele. Ele estava preocupado em que as pessoas o reconhecessem como rei de Israel. Posição menos importa, gente. Glória a Deus. Temos que ter Deus adiante de nós. Tem posição melhor do que essa. De você orar, de você estar diante de Deus e saber, a minha vida está sendo guiada por Ele. Por isso que as coisas estão indo no caminho correto. Aí ele pregava nas sinagogas e por todos era louvado. Aí tem um detalhe que chamou a atenção aqui. Versículo 16 diz assim, E chegando a Nazaré, onde fora criado, né, onde ele foi criado como menino, era o Jesus de Nazaré, né? Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para o quê? Para ler. Ele era um judeu, você sabe, Jesus era judeu, e eles tinham aquele costume, né, de ir na sinagoga. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, manifesto na carne, a natureza divina que havia nele, ele não deixou de ir para a igreja. Isso aqui é até uma cobrança para a gente, pessoal. Jesus era Deus, sim ou não? Sim, a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. E quando o homem, na natureza da carne, ele frequentava os cultos igual qualquer outra pessoa. Estava lá todo mundo na sinagoga dos judeus lá para ler as escrituras. Ele estava onde? Lá também, sentadinho igual você aqui. Tinha o responsável lá, que ficava à frente, o dirigente, e ele estava onde? Sentadinho, ali para aprender também, para ter aquela comunhão com Deus. Aí chega um momento que eles tinham aquele costume, né? Vou chamar o irmão fulano de tal para fazer uma leitura agora da Bíblia. Para fazer uma leitura agora. Aí chegava e colocava, a pessoa saía do seu lugar, vinha à frente, né? Nos dias de hoje eu saudo aos irmãos com a paz do Senhor, né? Aí ele pegava e começava a ler a escritura. Naquele dia Jesus se apresentou ali para ler a escritura, mas ele estava lá no meio, como era de costume, sentado para ouvir. As pessoas não têm mais essa sensibilidade hoje. Para muita gente parece que quanto menos vir à igreja melhor. Para outras é por conta de tempo mesmo, por conta de deslocamento ou qualquer outra coisa, não me interprete mal. Mas tem gente que é porque não quer, gente. Tem tempo, poderia estar com mais dedicação no culto, poderia aprender mais. Quando tem uma folgazinha, vamos se dedicar a Deus. Vamos lá para o culto, hoje é feriado. Parece que o feriado hoje na igreja é o dia que menos vem gente. Era o dia que era para ter mais gente, né? Já que eu não vou trabalhar hoje, automaticamente eu estaria ralando, trabalhando. Eu vou dedicar esse dia ao Senhor. Vou para a casa do Pai. Vou aprender. As pessoas, aí elas oram, Deus abençoe meus dias. Aí Deus olha, mas você nunca me dá nada. Eu tenho umas revelações para te passar e você não vai para o culto para pegar. Você não foi lá para ter a comunhão. Mas eu tenho comunhão em casa. Não é a mesma coisa. Amém, gente? Em casa nós temos que ter sempre, mas não é a mesma coisa. Não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Isso foi ensinado para a gente. Não deixar a congregação. Tem até um cidadão na internet aí que de vez em quando ele fala: 5 motivos para você deixar de ir ao culto. Está mais doente do que Jó. Alguém está mais doente do que o Jó? Ninguém. Né? Qual mais? Eu esqueci agora lá. Eu não captei tudo não. Mas o do Jó eu me lembro. Você tem que estar mais doente do que o Jó para não vir ao culto.
né? Você tem que estar aleijado mais do que Bartimeu. Bartimeu é cego, né? Mais cego do que Bartimeu. Ele me lembra do Bartimeu agora que ele falou, tem que estar cego. E mesmo quem está cego pode vir ao culto, porque a fé vem pelo ouvir. Glória a Deus. A pessoa está ouvindo a palavra, Deus trabalha no coração dela. E Ele faz a obra completa. Amém, gente? Por isso que a gente precisa colocar isso como um método para a gente assim, se firmar na fé. Deus, no dia que o Senhor me der uma folguinha, eu quero dar para o Senhor. Não, eu quero é descansar. Daqui a pouco nós vamos para a eternidade, que aí não vai precisar mais ter descanso. E se eu não aproveitar o tempo agora? Porque os dias passam assim, voando. Passam voando. Tem gente que alguns dias atrás completou 20 anos, agora já está completando 40. Passaram-se 20 anos. Eu me lembro que eu cheguei aqui para pregar, eu tinha 18, ia fazer 19. Daqui a 3 semanas eu vou completar 31. Passaram 12 para 13 anos. Então o tempo, voa. Vai embora. Está passando. E Jesus aproveitou, ele sabia que os dias dele estavam passando. Ele teria em média, dos 30 anos, teria em média 3 anos e um pouquinho para cumprir uma obra. E se ele não para falar naquela oportunidade na igreja? No caso dele, foi a oportunidade dele na sinagoga, no nosso caso, em qualquer lugar. Na continuação, no 17, ele vai ler, ele diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o que, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ele abriu as escrituras e lá estava escrito o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre quem? Sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos e pôr em liberdade a quem? Os oprimidos, e anunciar o ano aceitável. Isso aqui foi falado pelo Isaías, pelo profeta Isaías, profetizou lá atrás, 700 anos atrás. Imagina, 700 anos depois, aquela obra estava se cumprindo. Quando Jesus abre as escrituras, ele lê justamente essa passagem. Mas em Deus, novamente, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para quê? Evangelizar os pobres. O que mais? A curar, enviou-me a curar os quebrantados de coração, as pessoas que se arrependem, quebrantam o coração. Ele vai lá e cura o coração das mágoas, das decepções, das tristezas. Aí na sequência, a pregoar a liberdade, os cativos, pessoas que viviam oprimidas, agora são livres. Dar vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois é Isaías 61. Ele fala sobre isso no versículo 1 e o 2. Então, ele entendeu isso. Ele leu as escrituras ali, foi uma oportunidade. Não para por aí, porque o bonito está agora no versículo 20. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, ao que estava à frente da sinagoga, assentou-se, como qualquer membro, E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. Ele estava falando da pessoa dele, que foi enviado por Deus para fazer essa obra. Glória a Deus, pessoal. Aquela obra estava se cumprindo hoje. O Espírito de Deus ungiu ele. Quando ele recebe aquela pomba lá, era o Espírito de Deus vindo sobre ele. Levou para o deserto para ser tentado? Normal, todo mundo passa. Saiu do deserto, daquela tentação, ele vai falar do sermão da montanha, vai pregar, ensinar as pessoas, vai curar os enfermos, até chegar a esse ponto. Onde ele chega ali e ele começa a fazer essa obra. E ele começa lá na sinagoga a tentar salvar alguns judeus. E muita gente se converteu. Muita gente foi alcançada. Muita gente tomou posse da salvação. E a gente precisa fazer a mesma coisa hoje. Às vezes estamos preocupados só assim: não, tem que estar bem. E as outras pessoas, gente, estão à nossa volta. Um dia alguém falou de Jesus para nós, sim ou não? Falou. Teve gente que deixou de ser tímida e foi lá, falou: Jesus vai te abençoar. Ainda na simplicidade dela. Não precisa você ter doutorado, mestrado em teologia, não.
Tem que ter o Espírito Santo, só isso. Glória a Deus. O Espírito Santo ensina todas as coisas, né? Jesus não tinha feito aqui um curso doutrinário, não sei o quê. Não, ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. E ele meditava nas Sagradas Escrituras. Tanto é que você viu ele aonde? Na sinagoga. Com 13 anos de idade ele estava onde? Quando a mãe dele esqueceu ele. Ele tinha o costume de ir lá, fazia lá a festa da Páscoa, né? Que era uma semana toda ali, louvando a Deus, deixando as suas ofertas, agradecendo. Aí voltaram. Quando deu um dia, Maria, rapaz, o menino ficou pelo meio do caminho, cadê esse menino? Aí ela pega e volta, um dia caminhando. Aí chega lá, procura o menino para um lado, procura para o outro, cadê ele? Não acha. Vai no templo. Onde é que Jesus estava? Na sinagoga, conversando lá com os religiosos, doutores da lei. Eles falando lá da lei, Jesus rebatendo eles e falando da lei também. Com 13 anos já era um menino que entendia das Sagradas Escrituras. Com certeza ele tinha um costume desde pequeno de ler, de meditar. Agora, quando ele está com 30 anos, cheio do Espírito de Deus, ele começa a fazer com que aquelas letras da antiga aliança se cumpram nele agora. Ele disse: vocês estão vendo diante de vocês agora o cumprimento daquela palavra de Isaías 61. Hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos, diante dos vossos olhos. Ele estava lá, o Salvador. Glória a Deus, gente. E ele está aqui hoje. Deixa ele ir adiante. Deixa, não atrapalhe Deus na obra. Deus está querendo fazer uma obra, às vezes a gente fica barrando. Eu estava conversando ontem com os jovens que aqui vieram. Eu inclusive tenho que fazer uma cobrança para alguns pais e para alguns jovens que não estão vindo na reunião. Daqui a pouco você vai sentir falta disso. Tem muita coisa que está sendo liberada e você está perdendo. Você está esmorecendo na fé. Você está pouco vindo, pouco frequentando. Vai chegar um tempo que você vai sentir fome. As portas estão escancaradas hoje para você absorver. Você está desperdiçando. Ontem foi uma aula de discipulado aqui. Uma aula. Quem estava aqui, absorveu, que anotou, deve estar degustando até agora. E tem uns que estão perdendo. E tem pai que poderia estar incentivando o filho, vindo junto, pagando o preço agora, infelizmente não paga. Aí às vezes fica numa idade já bem avançada, cheio de problemas. Queria que o senhor fosse lá falar com ele. Eu olho e digo assim: ah, meu Deus, eu não sou o Espírito Santo. Eu não vou conseguir convencê-lo. Não vou. Mas não vou mesmo. Não, porque se o senhor falar, ele vai ouvir. Por que quem paga o preço antes? Paga o preço agora. Amém, gente? As escrituras estão se cumprindo. Deixa Deus ir adiante. Paga o preço que tiver que pagar. Tem pai que está com dor de cabeça hoje. Já está indo para as drogas, pastor. Foi criado na casa de Deus, eu não queria filho para isso. Quase não vem na igreja. O vínculo é lá fora. O maior vínculo é lá fora. Qual a probabilidade de dar certo isso? Paga o preço hoje. Traga, se for possível, fique junto. Paga um preçozinho mais alto. Lá na frente você vai sorrir. Vai ver o filho casando. Opa, que bênção, meu filho é macho. Casando com uma moça bonita, né? Aquela moça lá casando com um rapaz assim, caba bom, trabalhador, né? Maior alegria de um pai e de uma mãe. Agora ver o filho se perdendo, sem compromisso com Deus, indo para a festa, sem compromisso com palavra, sem compromisso com nada. Deve ser muito triste. Muito triste. Tem gente que está tirando as crianças da escolinha para trazer para o culto, mas só na teoria, na prática isso não existe. Você quer os teens, é só na teoria. Na prática eu estou fazendo uma crítica construtiva aqui. Na prática isso não está acontecendo. Não que eu tiver oportunidade nas outras reuniões, eu vou falar também. E na prática isso não é verdade. Então com 10 anos, 11 anos, lá no mundo sabe de muita coisa com 12 anos. E aqui na igreja eles também sabem. Não traga não, para ele se envolver. Lá na frente isso é uma dor de cabeça. Foi criado na igreja, foi consagrado no altar. Mas não traga não para se envolver. Eu falei, Jesus tinha 13 anos, estava onde? Sinagoga, discutindo as leis com os homens adultos.
Bonito quando eu vejo um jovem chegando, pastor, me explica isso aqui que eu não entendi. Chega, eu falo com gosto com eles. Vamos aqui, rapaz, aprender isso aqui e tal. Dedica o tempo, se for possível. Porque eu vejo que está interessado, está preocupado. A gente já olha, oh meu Deus, isso aqui pode ser um futuro pastor da igreja. Coisa que está escasso, né? Está escasso. Escasso, oh meu Deus. E o missionário tem uma ideia. Qual que é a ideia? Os futuros pastores da igreja vão ter que nascer na igreja. Tem que vir de outro lugar para cá. Quem nasceu em outro lugar que faça a obra lá. Os pastores vão ser levantados, eles são nascidos na nossa igreja. Glória a Deus. Já teve épocas aí que foi gente que veio de outro lugar e ficou, mas isso aí é épocas remotas. De uns 20 anos para cá, não. Os que foram levantados foram todos que nasceram na graça. Amém? Que tem identidade daqui. Não vem com vício de lugar nenhum. Nascidos em casa. A gente está olhando assim, procurando. Cadê os que querem? Não tem mais interesse porque não tem esse contato. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus ir adiante. Você vai ver uma obra muito grande acontecer. Me lembro como hoje, quando o pastor chegou e falou com minha mãe: e aí, dona Antônia, você vai deixar o menino ir mesmo? Eu tinha 18 anos. Você vai deixar o menino ir mesmo para São Luís fazer a obra? Ela: é, pastor, é melhor perder para Jesus do que perder para as drogas. Né? Ela entendeu, apesar de naquela época tá no início, né? Tinha nem um ano de convertido. Mas ela falou: melhor perder ele para Cristo que perder para o mundo. Eu não tenho mais ele do meu lado, não sei quanto que vou ter. É muito difícil, não tem como voltar. Mas tem alguém se levantando para fazer alguma coisa para Deus. Peça isso para Deus hoje. Deus, eu quero que o Senhor vá diante de mim. Me dê direções para minha casa, dê direções para minha família, dê direções relacionadas a esse meu trabalho, e Ele vai adiante de você. Tem até uma canção da Cassiane: Deus vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais entrar. Ele trabalha para que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor. Mas você vai embora se eu cantar, né? Eu sei a letra da canção, mas não vou cantar não. Só um refrãozinho aqui com você. Lembrou da música? Medita nela. Medita nessa palavra. Deixa Deus falar mais com você. Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus.